Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo se gostarem do conteúdo que vão assistir e que ativem os sininhos das notificações para que vocês sejam avisados toda vez que eu colocar vídeo novo, o YouTube avise vocês, tá bom? Desde já eu agradeço vocês. Obrigada. E já faz tempo, né, que eu não gravo vídeos para vocês que já são inscritos no meu canal. E já faz um tempinho, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? E coisas que estão acontecendo que hoje nós vamos analisar e ver se aquilo que está acontecendo, os últimos acontecimentos, principalmente, né, nos Estados Unidos, e tudo que a gente tem visto se suceder naquele país, se isso tem algo a ver com as profecias dos últimos dias ou não. Se o que está acontecendo é algo profético. Nós vamos comparar os acontecimentos, né, com as Escrituras. E vamos mergulhar fundo para compreender, de fato, em que tempo nós estamos. Tá bom? Eu convido vocês a estarem comigo até o final. Vamos lá? Então tá. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens, né? E para a gente poder começar a falar sobre o assunto. Então vamos lá. Aqui. A imagem. Essa imagem vocês conhecem bem, né? Muitas imagens estão correndo nas redes sociais. E aqui está uma imagem do Trump. E ele disse o quê? Eu fui salvo por Deus para fazer a América do Norte grande novamente. E essa é a minha grande pergunta, né? Nós temos visto muitas coisas acontecendo nos Estados Unidos, depois que ele tomou posse, desde que ele foi eleito no final do ano passado, mas desde que ele tomou posse, né? Ele tem tomado atitudes que têm trazido polêmica. E eu acredito que essa própria frase que ele falou, né? Eu fui salvo por Deus para fazer a América do Norte grande novamente, também é uma frase polêmica. E a gente vai analisar hoje que Deus seria esse que ele está falando, né? Se realmente é o Deus criador dos céus e da terra, ou se tem algo por trás disso que muitas pessoas ainda não entenderam, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui em mais algumas imagens. Então vamos lá. Aqui. Aqui também é um contexto bem interessante. Aqui está a imagem de 2017, né? Quando ele tomou posse pela primeira vez. Está aqui a esposa dele segurando a Bíblia, uma coisa tradicional. E ele fazendo o juramento de posse com a mão na Bíblia. Interessante que agora, em 2025, aonde ele estava dizendo de boca cheia, né, que o Senhor salvou a vida dele para ele fazer os Estados Unidos ou a América do Norte de novo grande, aqui, ele jurando, e a mão dele não tocou a Bíblia. A mão dele não tocava a Bíblia enquanto ele fazia o juramento de posse, a esposa segurando e ele com a mão para baixo. Isso é algo interessante, algo polêmico também, né? Algo para a gente pensar. Não seria isso aqui, né, para quem disse que Deus salvou a vida dele, uma falta de temor? Ele não colocou a mão na Bíblia. Isso significa que eu acredito que ele mesmo não estava acreditando de verdade, né, no juramento que ele estava fazendo. Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar mais uma imagem para vocês aqui e a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas coisas. Aqui ele está segurando, né, uma serpente na mão dele. Parece que ele está segurando uma bengala e que o cabo dessa bengala é uma serpente, né? E ele está segurando isso aí com tanta alegria, né? Inclusive foi colocado aqui, ó, ora, ora, e uma serpente na mão dele. Bom, eu vou fazer algumas colocações aqui que eu tenho falado no grupo que eu tenho, em alguns comentários que eu tenho feito, tem sido a minha análise já há um tempo. Que o que eu tenho visto é que, para mim, o Trump, ele se conecta muito mais com a posição de um dos reis que a Bíblia chama de chifre, né? Porque a Bíblia diz que existirão, né, no final dos tempos, 10 chifres. E que esses chifres, que são reis, né, eles darão o poder para o anticristo. Eu vou colocar essa observação aqui e vou prosseguir, mostrando para vocês a respeito daquilo que está acontecendo, se bate ou não com a palavra de Deus. Aonde fala, né, que os 10 chifres, eles dariam poder para o anticristo? A gente vai dar um pulinho, antes de mais nada, aqui na Bíblia. Eu peço que vocês tenham paciência comigo, que a gente vai ver muita coisa hoje. A gente vai em Apocalipse 17,
12. Apocalipse 17, 12, só para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. Aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Ou seja, eles receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. A gente vai prestar atenção nessa colocação que eu estou fazendo para vocês. E aí tudo que eu for mostrando para vocês, conforme for o andamento do estudo, o andamento das coisas, vocês vão compreender onde eu quero chegar. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Vou passar aqui adiante. A gente está vendo aqui uma serpente na mão dele. Vamos ver onde estava localizado esse símbolo de serpente dentro da palavra de Deus? Então vamos lá. O símbolo de Dan é uma serpente. Dan é uma tribo, né? Uma das tribos de Israel. O que diferencia das outras tribos de Israel, visto que este animal é considerado um símbolo do mal, na tipologia bíblica, e aparentemente estranho que esteja como estandarte de uma das tribos hebraicas. Diz o antigo adágio popular: a pior cunha é aquela que sai da mesma madeira. Evidentemente, a expressão da mesma madeira indica uma boa madeira, utilizada para uma boa construção. É dela que sai a pior cunha. Então, o símbolo da tribo de Dan, né, era uma serpente. Então, a gente viu ali, agora há pouco, né, o Trump segurando uma serpente. O que isso significa? Vamos continuar, que vocês vão entender. Então, vamos lá. Sobre a tribo de Dan, Gênesis 49, 16 e 17. A gente vai ler agora Gênesis 49, 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os tendões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Talvez seja por causa dessa passagem aqui, né? Que foram as bênçãos que Jacó deu aos seus 12 filhos, né? Foi uma profecia para cada filho que representou cada uma das 12 tribos de Israel. E talvez por isso que o símbolo de Dan seja uma serpente. Mas é interessante a gente analisar que Dan julgará o seu povo. É um ponto que eu quero que vocês guardem. A gente vai voltar aqui depois nesse versículo, mas vamos continuar. Como uma das tribos de Israel, ou seja, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Isso aqui para mim, além da víbora já ser uma representação de traição, isso para mim mostra que esta tribo, os representantes dessa tribo, ou alguém que estivesse sido apontado dessa tribo, ele representaria uma traição, ou alguém que trai. Ou seja, a serpente que vai por detrás do calcanhar do cavalo, né, da perna do cavalo, dos talões do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás, ou seja, uma traição. Esta profecia, né, de bênção que Jacó deu ao seu filho, e a representação da tribo de Israel, de Dan, estava falando que essa tribo representaria uma tribo de traição. Vamos continuar a ler aqui. Então vamos lá. Trump é da tribo de Dan. Isso é uma afirmação que está sendo feita aqui, mas obviamente que eu vou mostrar para vocês outras coisas que fazem crer que provavelmente ele possa ser sim da tribo de Dan. A gente não vai afirmar, a gente vai dizer que provavelmente, pelo lado materno, o clã MacLeod da Escócia. Então, a família dele do lado materno, que é desse clã aqui, MacLeod, vem da Escócia. Os descendentes de Dan migraram da Escócia para a Escandinávia e a Dinamarca. Aí diz que a marca, Dinamarca aqui diz que quer dizer marca de Dan. Pela invasão viking, ou seja, eles saíram da Escócia e foram para a Escandinávia e Dinamarca por causa da invasão viking que teve na Escócia. O clã MacLeod da ilha de Lewis, que é conhecido por ter sido povoada pela invasão viking no final do século VIII e no início do século IX. Então está falando para nós que provavelmente ele pode ser da tribo de Dan. Eu vou continuar lendo aqui e a gente vai colocar outra informação, né? A gente já leu a passagem aqui que fala sobre o que era a tribo de Dan, e agora a gente vai ver aqui, ó. Ele é um romano pelo lado paterno, então pelo lado da mãe ele é supostamente um escocês que fugiu para a Dinamarca, né? Que foram os povos que fugiram para a Dinamarca por causa da invasão viking e daí para a Escandinávia. E por parte de pai, ele é um romano, da família Druff,
tem origens na região do rio Reno, a cerca de 80 milhas de Trier, uma antiga cidade romana fundada por um príncipe assírio chamado Treba. Mas eu estou falando aqui no texto que ele é descendente dos romanos, mas está mostrando que ele vem da região do rio Reno, então é da Alemanha. A gente vai ver sobre tudo isso, tá? A gente vai olhar tudo isso. Se ele realmente faz jus a ser um romano e se realmente ele faz jus a ser da tribo de Dan ou daquela região onde se diz, né, que é da tribo de Dan. Aqui está falando assim, o chifre pequeno e os 10 chifres, mencionados por Daniel, é descrito em Daniel 7:21 e 7:25. A Trump Tower, a cidade de Nova York, fica na 721 e 725 da Avenida Freeway. Eu achei interessante isso aqui, porque justamente aqui é a passagem que fala dos 10 chifres e do chifre pequeno, né? É interessante a gente falar sobre isso. Eu vou até mostrar para vocês aqui. A gente vai para Daniel. Eu vou ler para vocês verem como está escrito isso mesmo. É Daniel 7, 21 a 25, né? 21 e 25. Então tá, 21 a 25. Daniel 7, 21 a 25. Antes eu vou ler Daniel 7 para vocês verem aquilo que eu comentei. Daniel 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então a gente está vendo aqui que esse é o quarto animal dos 4 animais que Daniel viu nesse texto aqui do capítulo 7. Ele viu 4 animais e o último animal era uma besta que tinha dentes de ferro e saía dele 10 chifres. Esses 10 chifres representam justamente os chifres que eu li para vocês agora em Apocalipse 17, que são 10 reis, entendeu? Que se levantam deste reino aqui, desta besta aqui, que era o quarto animal que Daniel viu, não é isso que está dizendo para nós, que ele tinha 10 chifres? Então ele se levanta desta besta, certo? Tá, agora a gente vai para Daniel 7, como está falando ali, 21 a 25. Então, eu olhava e eis que este chifre, que é o anticristo, né, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Que reino é esse, né? Nós sabemos que existiram, até agora, isso biblicamente falando, porque obviamente existiram muito mais reinos, a gente estamos falando de todos os reinos que imperaram no planeta Terra. Nós estamos falando dos reinos que a Bíblia cita. A gente sabe que a Bíblia cita 6 reinos, né? 6 reinos que são descritos como o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, o Império Romano e o último reino, que é o Império do Anticristo. Isso está tanto em Apocalipse 17, que depois eu vou mostrar para vocês, mas agora eu não vou mostrar ainda. E isso também está quando se divide, né? Daniel, ele viu a estátua de Nabucodonosor, que está em Daniel 2, e viu também aqui os 4 animais. Aqui já está falando só de Nabucodonosor, ou do reino, né, de Nabucodonosor para baixo, seria só 4 reinos, né? O quinto seria o do anticristo. Então a gente está vendo que dentro deste reino que está falando para nós aqui, que tinha os 10 chifres e o dente de ferro, está falando para nós que este império é o Império Romano. O Império Romano por quê? A gente sabe que a Babilônia, ela foi vencida ou dominada pelo Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa foi dominado pelo Império da Grécia. E a Grécia, por sua vez, foi substituída ou dominada pelo Império Romano. Então a gente sabe que a sequência dos reinos que são citados na palavra são justamente Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano. Se a gente for para Daniel no capítulo 2, vamos lá para Daniel no capítulo 2. A gente vai ver Daniel 2:32. Então vamos lá. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então está falando para nós aqui da estátua de Nabucodonosor. Então vamos entender aqui, né, o próprio anjo depois, aliás, o próprio Daniel, desculpa gente, explicou para Nabucodonosor o que significava aquela imagem daquela estátua que ele tinha tido. Aí a gente vai para o Daniel 2,38 e a gente vai ler. Daniel 2, deixa eu ver, 38. E cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, ela estava falando aqui de Nabucodonosor, que ele era a cabeça de ouro. Então, a gente sabe que aqui o império que começa aqui na estátua, sendo apontado por Deus, para que Nabucodonosor soubesse quem era justamente começando pelo império dele. Ele era a cabeça de ouro. Então, se ele era a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro inferior ao teu, que é justamente a parte de prata, que a gente sabe que quem dominou o império babilônico foi o império persa, ou medo-persa, e um terceiro reino, que será o de bronze. A gente sabe que quem dominou depois o império medo-persa, o império persa, foi a Grécia, então a Grécia é o bronze, e qual teria domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, ou seja, essa representação do reino, desse reino é o ferro, assim como o ferro quebrará todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, depois do império da Grécia, veio quem? O Império Romano. Então, está se falando para nós aqui desses 4 impérios. Então, não tem para onde correr, certo? Inclusive, mostrando para nós que aqui, no pé da estátua, as pernas eram de ferro. E nos dentes do animal que a gente leu agora, os dentes, eles eram de quê? Eles eram dentes de ferro. Então, a gente já entendeu que realmente os animais estavam representando os 4 reinos, e a estátua de Nabucodonosor também, os 4 reinos, e o quinto, né? Está mostrando o quinto reino também. O pé da estátua era ferro com barro, isso significa que ali tem a mistura do ferro com o barro. O reino do anticristo é misturado com o ferro, e isso tem uma representação em duplo sentido, é interessante a gente falar sobre isso. E também, quando a gente está vendo os animais, a gente está vendo também que ali, depois do reino dele, se levantaria entre os 10 chifres, o chifre pequeno. Então, está dizendo para nós que tanto os 10 chifres como o chifre pequeno se levantam deste reino, ou da continuidade deste império, que era o Império Romano. Tá bom? Já entendemos até aqui, então vamos continuar. Trump é conhecido por sua ostentação extrema e ego descontrolado. Trump, eu já estou lendo de novo o texto, tá, gente? Trump seu ego descontrolado, me perdi. Tá aqui. Trump declarou que é o maior e mais bem-sucedido presidente, e também declarou publicamente o maior e mais bem-sucedido presidente, que é o escolhido. Ele também retweetou de alguém chamado que ele era a segunda vinda de Deus. Bom, eu não sei se ele retweetou mesmo, isso aqui é um texto que eu peguei, né? Isso aqui eu procurei as outras informações, essa eu não sei se ele retweetou. Deve ter retweetado, né? Porque se tudo está aqui colocado realmente faz sentido, a gente vai ver todas essas informações, ele deve ter retweetado mesmo. Mas aqui, quando ele diz que ele é o maior rei, o maior rei, não é isso que está falando? Vamos voltar aqui para mim ler direitinho, para mim falar. O maior e mais bem-sucedido presidente, ele está se colocando na posição do quê? De um rei, de um império, né? Ou do grande chifre, como eu falei para vocês, no qual ele se encaixa e faz todo sentido. Então vamos lá. Donald Trump é aparentemente obcecado por Apolo, tendo várias pinturas grandes e afrescos de Apolo em seu apartamento de cobertura em Manhattan. Apolo é um deus romano, gente, um deus que o Império Romano, um deus pagão que o Império Romano adorava. Ele também é fortemente ligado ao esoterismo e às Torres Gêmeas e ao 11 de setembro. Aí a gente vai dar uma analisada aqui. Existe aqui Apocalipse 9:11, afirma: e eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica era Abaddon, e na língua grega Apolion. Então, Apolion, Apolo, né? Isso está descrito em Apocalipse 9, né? Que fala sobre como é que é? A besta que sobe do abismo, tá? E isso é interessante a gente falar. Daniel 11:13 está falando o quê? A gente vai dar uma olhadinha em Daniel 11:13. A gente já está em Daniel.
a gente vai para Daniel 11:13. Vamos ver o que está afirmando aqui. Daniel 11. Aliás, Daniel 11:13 está errado, porque está falando do Deus do abismo. Só um minutinho aqui, que eu vou mostrar para você o que está falando aqui. É Daniel 11:36. E ele fará segundo a sua vontade, se levantará e se agradecerá sobre todos os deuses, e contra os deuses dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem ao desejo de mulheres, e nem a qualquer deus, porque sobre tudo que se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus da fortaleza, um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E os que o reconhecerem, multiplicar-será a honra e falar reinar sobre muitos. E repartirá a terra por prêmio. Aqui está falando para nós que dentro do reino do anticristo, o anticristo vai adorar ou vai estar junto com ele um Deus estranho. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, eu tenho vídeos que eu falo sobre isso. Inclusive, tudo que for concernente ao assunto que a gente está falando aqui hoje, nos vídeos que falam sobre isso, eu vou colocar eles no card ou na descrição hoje, tá? Para que vocês que não conhecem os meus estudos possam ver. Mas esse Deus estranho, ele realmente nada mais é do que esse Abaddon ou esse Apolion. Ou como está falando para nós aqui, o deus Apolo, que era um deus conhecido como um deus grego, eles colocam tudo, né, numa ligação só. Mas a gente vai explicar sobre isso e eu vou mostrar para vocês. Tá? Só um minutinho que a gente vai continuar aqui e eu vou explicar tudo para vocês. Então vamos lá. Sobre a tribo de Dan primeiro. Vamos ver se faz sentido aquilo que foi falado, né? A tribo de Dan, hebraica, foi uma das 12 tribos de Israel, de acordo com a Torá. De acordo com a Bíblia hebraica, a tribo inicialmente se estabeleceu nas terras montanhosas que faziam fronteira com Efraim e Benjamim, a leste de Judá, e os filisteus, e ao sul, e migrou para o norte devido à pressão de seus inimigos. Estabeleceu-se em Lans, e mais tarde conhecida como Dan, lugar lá, né? Perto do Monte Hermon. E o juiz bíblico Sansão foi um herói da tribo de Dan. Então, quando no texto que eu li para vocês, lá de Gênesis 49, falava que a tribo de Dan julgaria, né? Que Dan julgaria as tribos de Israel, então se cumpriu aqui, ó. O juiz bíblico Sansão foi um herói da tribo de Dan, ou seja, julgou Israel. Então, Dan julgou a Israel. E aqui está falando para nós a respeito da tribo, né, de Dan. Vamos continuar. Uma crônica latina do século X, encontrada em Ação Stories em 1698, afirma que os dinamarqueses eram da tribo de Dan. O antiquário Henry Spillman, de 1620, fez uma afirmação semelhante, de que os dinamarqueses eram da tribo israelita de Dan, com base na aparente semelhança do nome. Aquela história do nome lá, Dinamarca ser... como é que é? Nome de Dan, uma coisa assim, né? Que eu li para vocês lá no texto. Além disso, os defensores do israelismo nórdico e britânico fizeram afirmações semelhantes sobre a descendência da tribo de Dan. Autores israelitas britânicos como John Cosgarer e J.H. Allen identificaram a tribo de Dan como a Dinamarca, enquanto outros proeminentes autores israelitas britânicos, Edward Heine, considerou que a tribo de Dan havia colonizado a Dinamarca e o Ulster na Irlanda. Ou seja, quando fala que ele supostamente pode ser da tribo de Dan por parte de mãe, então está aqui a explicação, que realmente é dito, né, por estudiosos que o povo da tribo de Dan foi que colonizou a Dinamarca. Isso está falando uma suposição, mas vamos continuar. Peraí que eu acho que eu pulei 2. Não, tá certo. Então a gente vai continuar. Então a gente vai ver aqui agora, ó. Vamos ao Império Romano agora, ó. Aqui ele está cumprimentando alguém aqui, que está justamente com a insígnia aqui, que é a insígnia do Império Romano, ó. A Águia Fenícia Romana. A Águia Fenícia Romana, porque essa águia é a Águia Fênix, né? Conhecida como a Fênix, que é aquela que ressurge das cinzas, ó. Tem até uma imagem da Fênix aqui, ó, sendo queimada, né, como fogo e ressurgindo das cinzas. Se o Império Romano,
que é um império que tem justamente essa encíclica. Ele tem uma fênix, né? Que é a ave que ressurge das cinzas. Não será que é isso que eles estão querendo nos dizer? Que o Império Romano, ou o império do qual saem os 10 chifres e que se levanta o chifre pequeno, provavelmente estaria ressurgindo? Vamos continuar. Isso aqui eu volto depois. Agora a gente vai continuar falando sobre Roma, sobre o Império Romano e sobre os deuses adorados naquele lugar. A gente falou sobre Apolo, né? Agora aqui é interessante essa imagem, né? Olha só o chapéu da primeira dama aqui, né? Que parece realmente assim, aqui com o planeta Vênus, aliás, o planeta Saturno, né? Vamos continuar e vamos ver se faz sentido. Aqui dentro também da mesma recepção da posse dele, ó, esse vídeo parece que a Michelle Bolsonaro que revelou uma decoração interessante na posse dele. Então tá aqui o cubo negro e esse planeta, eles têm uma ligação, que eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, o cubo negro na declaração. Interessante, né? A pessoa diz que Deus o salvou para que ele fizesse a América grande. Eu pergunto mais uma vez, que Deus seria esse, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse planeta, que tem os anéis, né, de Saturno. Ó, Saturno é o deus romano, ou seja, ele é um deus romano da geração, dissolução, abundância, riqueza, agricultura, renovação periódica e libertação. Em desenvolvimentos posteriores também se tornou o deus do tempo, equivale ao deus grego Cronos. Então a gente está vendo que esse também é um deus romano. O que será que eles estavam querendo nos mostrar, né? Vamos lá. A NASA mandou uma sonda espacial a Saturno e nos polos de Saturno achou-se suas nuvens em formato de um hexagrama. O que é esse hexagrama? É um cubo, né? O símbolo de Saturno é um cubo negro, uma estrela de 6 pontas e uma estrela de 5 pontas. Desde os tempos antigos, os sábios olhavam as estrelas admirando o seu brilho celeste e atribuíam-se-lhes poderes piedosos com base em seus efeitos sobre os seres humanos. Antes do dilúvio, Saturno era considerado por toda a humanidade como um deus supremo e soberano dos reis. Deus dos reis. Reis. 10 reis, 10 chifres. Pesquisadores afirmam que Saturno governou o reino de Atlântica e se tornou um ancestral divino de todos os patriarcas e reis da Terra. O culto foi perpetuado através de numerosos deuses durante a Antiguidade. Crono, ou Saturno, Dionísio, Épiro, Atlas, Hércules, foram todos relacionados com um grande continente de Saturno. Eles eram reis que governaram sobre os países das costas ocidental do Mediterrâneo, da África e da Espanha. Baldo e nações prehistórica. A mitologia egípcia mitologia egípcia, na mitologia, né, gente? Ísis é considerada a filha mais velha de Saturno. Aí a gente vai pular aqui pra gente ver. Vamos ver o que Ísis fala. Eu sou Ísis, a rainha deste país, e fui instruída por Mercúrio, e ninguém pode destruir as leis que tenho estabelecido. Eu sou a filha mais velha de Saturno, o mais antigo dos deuses. Saturno em civilizações semitas. Civilizações semitas se referem ao deus Saturno como El. Interessante, né? A divindade suprema era representada por um cubo preto, ou cubo negro. Podemos encontrar exemplos de cubo em todo o mundo. Antigos hebreus representavam Saturno como a estrela de 6 pontas, que mais tarde se tornou a estrela de Davi, que também tem muitos outros significados esotéricos. O símbolo é ainda encontrado na bandeira de Israel. A gente vai falar sobre isso também mais lá pra frente. Então vamos lá. Aqui é interessante, né? Que Trump fez uma estátua dele, e essa estátua ela está na mesma posição de que a estátua de Baal. Estátua de Trump e estátua de Baal. Incrível coincidência, né? Por isso que eu falei que a gente ia voltar depois para aquela imagem, porque eu, sem querer, coloquei ela no lugar errado. A gente vai voltar aqui, ó. Os autores gregos antigos identificam Baal-Ramon como um titã Cronos. Para os romanos, ele era identificado como Saturno. E o intercâmbio cultural entre Roma e o Cartago, resultante da Segunda Guerra Púnica, pode ter influenciado o desenvolvimento da Saturnália, uma grande festividade, um grande festival religioso romano. Então, tudo liga Trump e esses últimos acontecimentos, a sua própria festa, as coisas que ele gosta, que ele tem demonstrado com o Império Romano. Eu vou voltar lá.
que eu já tinha mostrado, né? E a gente vai prosseguir. Então, aqui, a estátua de Baal e a estátua do Trump. Parecido, né? Então, vamos confirmar. Vamos ver se realmente o pai do Trump, ele era... faz concernência realmente a dizer que ele é romano por parte de pai. Então, Frederick Trump, de 1868, 30 de março de 1918, foi um empresário germano-americano, patriarca da família Trump e avô paterno do 45º e 47º presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Então, esse aqui é o vô do Donald Trump. E realmente ele é germano ou alemão. Realmente, provavelmente a gente vai analisar aqui, a gente vai ver se ele é daquela região mesmo. Então vamos lá. Frederick Trump nasceu em Karlsruhe, na Palatina, no Reino de Bavária, no Império Alemão. Migrou para os Estados Unidos em 1885, aos 16 anos, estabeleceu-se em Nova York para trabalhar como barbeiro. A corrida do ouro levou para Bennett, em Skin, na Colômbia Britânica, no Canadá, um centro importante para os garimpeiros que viajavam pelo rio Yonkin. Eu não vou ler mais, gente, porque o que importa para nós é justamente aqui, ó. Ele realmente nasceu na Alemanha, aqui perto da Baviera, e realmente essa Baviera aqui na Palatina era próxima ao rio Reno. Certo? Então vamos lá. Agora a mãe dele. Mary Ann Trump, que é MacLeod, Mary Ann MacLeod, em gaélico escocês, Mary Ann MacLeod, tá? 10 de maio de 1912, 7 de agosto de 2000. Foi uma socialite, filantropa escocesa-americana, esposa do incorporador imobiliário Fred Trump e mãe de Donald Trump. Esse Fred Trump aqui é filho do Frederick Trump, lá que a gente leu agora. Presidente dos Estados Unidos, nascida em Hébridas, exterior da Escócia. MacLeod migrou para os Estados Unidos em 1930 e tornou-se cidadã naturalizada em março de 1942. Ela criou 5 filhos com o marido e morou na cidade de Nova York. Então, realmente, a gente vê que por parte de mãe, ele é da Escócia, justamente as pessoas que fugiram para ali, para a região da Dinamarca, como estava falando lá, que seriam da tribo de Dan. Então, é algo a se pensar. Aquele que trai, lembre-se disso. Eu não estou querendo dizer que ele, sendo da tribo de Dan, gente, ele é o anticristo, como muitos afirmam. Mas se a profecia diz que da tribo de Dan viria aquele que trai, então a gente está falando aqui de uma traição. Então vamos ver a ligação da Alemanha com o Império Romano. Então vamos lá. Aqui, ó. Sim, a Alemanha descende do Império Romano através do Sacro Império Romano Germânico. Opa! Achamos uma coisa interessante. Então, realmente, se ele nasceu na região justamente da Alemanha, aonde o Império Romano Sacro dominou, então, realmente, ele é romano por parte de pai, provavelmente, né? Aliás, aqui as informações estão dizendo que é. E provavelmente da tribo de Dan, porque ele também veio do pessoal lá que veio da região lá do povo da Escócia que fugiu para a Dinamarca por causa da invasão viking, não é o que está falando para nós? O Sacro Império Romano Germânico foi uma monarquia feudal que existiu entre 800 e 1806. O império era considerado a continuação do Império Romano, pois os imperadores eram proclamados romanos pelo papado. O Sacro Império Romano Germânico, ou Sacro Império Romano da Alemanha, incluía os territórios que hoje correspondem à Alemanha, à Áustria, à Bélgica, à Holanda, Luxemburgo, República Tcheca e República Eslováquia. Então, realmente faz todo sentido. Lembrando que é aquilo que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Só um minutinho. Eu quero olhar um pouquinho para vocês. Então, lembrando para vocês, só um minuto. Lembrando para vocês que aquilo que eu falei para vocês, que para mim ele se encaixa justamente nos 10 chifres, né? Um dos 10 chifres. Eu vou continuar mostrando isso para vocês, mas a gente vê que os 10 chifres eles se levantam do Império Romano, certo? A gente já mostrei isso para vocês aqui pela palavra. E tanto os 10 chifres como o pequeno chifre vêm desta junção deste império, certo? Então,
aquilo que eu falei para vocês, que para mim ele se encaixa naquilo que se diz que ele pode ser um dos 10 chifres, né? Faz todo sentido. Mas eu vou mostrar mais coisas para vocês. Vocês podem estar dizendo assim, mas isso não tem nada a ver. Eu vou mostrar mais coisas para vocês. Antes eu quero ver aqui. Só um minutinho, que eu quero dar uma olhadinha aqui. Apocalipse 13, para vocês, só para confirmar mais um pontinho sobre os 10 chifres, Apocalipse 13, 1 e 2. Porque a gente vê que o reino do anticristo, que tem os 10 chifres, que eu já mostrei para vocês, que os 10 chifres se levantam do reino lá da besta, né, que tinha os dentes de ferro, ela também está determinada dentro do império do anticristo. Então vamos lá. Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres, os 10 reis, né, que vão dar o poder para o anticristo. E 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E vamos ver a ligação dos reinos aqui, neste que é o último reino do anticristo. Como tudo faz o sentido. A besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo, ele é um dos animais que Daniel viu lá. Tem os 4 animais. A besta com os 10 chifres, né? Tem um que parecia um leopardo, tem um que parecia um urso e tinha um que parecia um leão. E esse reino, ele tem semelhança a leopardo, com os pés de urso e boca de leão. E ele é uma besta, porque ele é uma mistura também de animais, né? É uma mistura, por isso chamado uma besta. Ele não era um animal específico, ele era uma mistura de animais, por isso ele era chamado uma besta. E deu-lhes o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Não vamos esquecer disso. Então, era importante eu falar isso para vocês. Agora eu vou continuar mostrando para vocês mais algumas informações, mais algumas imagens, certo? Só um minutinho. E a gente vai continuar. Vou sumir de novo aqui só um pouquinho, tá, gente? Vamos continuar. Aqui. História da Alemanha. A história da Alemanha inclui os acontecimentos ocorridos nos territórios de língua alemã, que corresponderam aproximadamente aos estados formados em 1871 em Versalhes, quando o Império Alemão, sob o controle do rei da Prússia, foi constituído. Então, a história da Alemanha inclui, sim, entendeu? O Império Alemão, que é justamente o império que veio surgido, né? Aqui, ó. Dentro do Império da Alemanha, que é o mapa do Sacro Império Romano, 1400. Então, aqui está o mapa desse Império Sacro Romano. Vamos continuar. O Sacro Império Romano Germânico, que existiu de 800 até 1806, é considerado o primeiro Reich da Alemanha. A gente vai agora achar algumas coisas aqui interessantes, vamos prestar atenção. Reich, que significa o quê? Império. Então, para quem não sabe o que significa Reich, que era muito ouvido, né, no tempo de um certo Bigodinho, significa império em alemão. Termo usado para descrever os sucessivos períodos históricos do povo alemão. No momento de maior extensão territorial, o império incluía o que são hoje a Alemanha, a Áustria, a Eslovênia, a República Tcheca, o oeste da Polônia. Isso é importante dizer, ó. A Polônia faz parte disso, o oeste da Polônia faz parte disso. Países Baixos e o leste da França, Suíça e partes da Itália, central e setentrional. A partir de meados do século XV, passou a ser conhecido como Sacro Império Romano da Nação Germânica. O Império Alemão, de 1871 a 1918, é chamado de Segundo Reich, ou Segundo Império dentro da Alemanha, de modo a indicar a sua descendência do Império Medieval. Segundo o mesmo raciocínio, o Bigodinho, né, alemão, referiu-se à Alemanha nazi de 1933 e 1945 como o Terceiro Reich. Então vocês veem que está tudo ligado. O que é que um império ou o Terceiro Reich do Bigodinho alemão tem a ver com tudo isso? Primeiro Reich, o Império Romano, que se colocou dentro da Alemanha, né? Depois que o Império Romano saiu, de certa forma foi derrotado, que é justamente o Império Bizantino, né? Que é a segunda parte do Império Romano, porque o Império Romano ele foi constituído como um todo na época do Senhor Jesus. Depois de um certo tempo,
ele se dividiu no Império Romano do Oriente e do Ocidente, que era o Império Bizantino, e tinha o Império do lado, que era o Império Romano, onde está ainda colocada a Itália e a Igreja Romana, mas o Império Bizantino ele foi se dissolvendo. E para onde que eles foram depois se colocar? Na Alemanha. Então vamos lá, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, né? Que as coisas não morreram, como o Fênix, né? Elas vivem ressurgindo das cinzas. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu dei 2. Não, tá certo. Só um minutinho, gente. Então vamos lá. Entre 800 a 70 a.C., as tribos germânicas no norte migraram para o território celta, avançando até os rios Oder e Reno, e para o que é hoje a Alemanha meridional. Ou seja, as tribos germânicas do norte, elas já migraram para o Reno nessa época já que o Império Romano estava no poder, até anos 70 a.C., o Império Romano que estava dominando, realmente o Império Romano principal, o primordial, o tradicional, né? Para o que hoje é a Alemanha meridional. Por volta do ano 58 a.C., os romanos, por meio de uma sucessão de campanhas militares, tomaram o Reno e as fronteiras nordeste do Império Romano, o que levou à romanização das margens esquerdas do rio e à incorporação das sociedades celtas centro-europeias do Império. Construíram-se fortes romanos em colônias, Treves, Cobença, Mogúncia e em outros locais, de modo a permitir a defesa das fronteiras renana, onde os romanos e os germanos se encontravam frente a frente. Em 9 d.C., um exército romano, chefiado por Públio Quintilo Varo, foi derrotado pelo chefe germânico Armínio da Batalha da Floresta de Tamburgo, a Germânia até o Reno e o Danúbio, permanecendo fora do Império Romano. Ou seja, a gente está vendo aqui como que foi que o Império Romano e a Alemanha estavam ligados. Então, é algo interessante a gente analisar tudo isso, né? Vou voltar aqui para vocês, só um minutinho. Então, a gente vê que realmente o Império Romano, ele não morreu de fato, de verdade, mas ele veio ressurgindo dentro da história, como realmente a Fênix, né? Como ressurgindo das cinzas. Mas a gente vai continuar falando de mais outro assunto importante, que também nos remete a gente entender um pouco mais sobre tudo isso. A gente mostrou algumas coisas falando de Trump lá, que ele tem uma certa adoração pelo deus Apolo, que é um deus romano. Eu mostrei para vocês algumas coisas bíblicas falando de Abaddon e de Apolião, e a gente vai continuar falando sobre isso, mas agora a gente vai mudar o personagem, certo? Que também está sendo assim, algo que está sendo muito falado nesses dias. Eu vou mostrar para vocês só um minutinho, né? Que agora a gente vai mudar aqui e eu vou mostrar para vocês agora o que eu quero falar. Pronto, agora a gente vai falar sobre um outro personagem que também está, assim, nesse momento sendo aclamado por muitos, né? Como alguém que veio para salvar o planeta também, né? Então vamos olhar essa foto aqui, essa imagem. Elon Musk, hoje talvez a segunda figura sociopolítica mais influente do mundo, obcecada por implantes de inteligência artificial e a busca pela imortalidade, agora promove abertamente a ideia de uma nova ordem mundial e um império romano revivido. Você está atento ao que está se desenrolando? Então ele também, aqui o Elon Musk, também é apaixonado por Roma e pelo Império Romano revivido. Então ele está aqui vestido com uma roupa dos soldados romanos antigos. Olha isso aqui, ó. Interessante, né? Então a gente está vendo, né, o Império Romano que não morreu. Muitos não acreditam da onde vem os 10 chifres, da onde se levantará o anticristo, mas a Bíblia ela nos aponta, e a própria história nos remete a isso. Mas a gente vai continuar analisando os acontecimentos. Então vamos lá. Elon Musk, sua paixão por Roma, retoma um novo vídeo do X com o Coliseu após o desafio de Zuckerberg. Postagem do magnata da Tesla, da Starlink, com um vídeo do
Anfiteatro Flaviano e do altar de Della Pátria feito pelo fotógrafo Pio André. Então aqui ele está bem no Coliseu. Então a gente vê a paixão deles, né, por Roma. Um já é descendente do Império Romano, né, e o outro também é apaixonado por Roma. O que será que isso está querendo nos mostrar, né? Vamos continuar. Quem achou bem estranho esse gesto? Olha só. Colocando a mão no coração. Agora a gente vai ligar mais pontos ainda. E erguendo a mão. Mesmo com ele mesmo dizendo, o rebanho cego vai dizer o que não é. Tudo bem. A América e a Nova Roma. É a Nova Roma. Vamos lá. Onde a gente vê essa saudação? E se eu dissesse a vocês que esse também é o sinal Illuminati da lealdade em que todos eles estão conectados? É interessante, mas olha aqui. Ele fez a mesma, como é que fala? O mesmo comprimento que faziam os soldados do Império Romano. Lembra? O primeiro Reich e aqui o terceiro Reich. Não é a mesma coisa que fazia o bigodinho aqui? O bigodinho nazi da Alemanha, então. Isso aqui não é uma coincidência, gente. Eu estou mostrando para vocês tudo que a palavra nos aponta e que muitos não querem ver. Bom, é interessante a gente analisar que este povo é citado na Bíblia como povo do príncipe que há de vir. Não é isso? Muitos falam que não, mas eu vou mostrar para vocês agora. Daniel 9:26. Vamos para Daniel 9:26. A gente vai passear na Bíblia hoje, né? Daniel 9:26. Olha só. Depois das 72 semanas será morto o ungido. Quem é esse ungido, gente? Depois das 72 semanas? Jesus Cristo. E já não estará, ou seja, não estará no nosso meio. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Gente, quem foi o povo que matou o ungido, que matou o Messias? Não foi o Império Romano? A gente sabe que, obviamente, foi a mão que matou por os judeus, né? Quem matou realmente o Império Romano foram os romanos. Aliás, quem matou realmente o Senhor Jesus foram os romanos, mas eles estavam sendo a mão dos judeus, que eles queriam assassinar o Senhor Jesus. Mas quem matou foi o Império Romano. E aí está escrito para nós aqui, já não estará, ou seja, ele estava morto. E o povo de um príncipe que há de vir, quem é este povo, gente? Destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Quem destruiu a cidade de Jerusalém? Quem destruiu o santuário ou o templo na época? Não foi o Império Romano? Então está dizendo para nós que o príncipe que há de vir seria deste povo. Existem algumas pessoas que afirmam que aqui está falando dos soldados que lutaram dentro do Império Romano e que eram soldados de outra religião aí que eu não quero citar o nome, e que por isso o anticristo vai ser deste povo. Mas, gente, a história, a Bíblia, tudo nos remete a dizer para nós quem matou o ungido e quem era o povo que dominava neste período e que fez o favor de destruir a cidade e o santuário. Um favor para eles, né? Para o seu reino. Não é o Império Romano? A gente não tem como mudar a história. Quando a gente fala assim, quem destruiu Jerusalém no ano 70 e o tempo? Aí vai aparecer para nós que informação? O Império Romano. Então a gente está vendo aqui que todas as passagens bíblicas nos apontam para o mesmo lugar. Ainda que as pessoas queiram forçar o texto, parece que tudo agora que está acontecendo está cumprindo as profecias bíblicas. Vamos lá. Império Romano revivendo das cinzas. Fênix. A primeira-ministra italiana Meloni Roma deveria ser a capital. Meloni. Roma deveria ser a capital da Europa, porque não se trata de conforto, trata-se de um lugar que representa a sua identidade milenar. Quer dizer que a Europa representa a identidade milenar do Império Romano. A capital da Itália é Roma. Olha aqui o simbolismo. Então vamos continuar. Aqui mais uma. Por causa das atrocidades de Nimrod, as línguas foram divididas. E através do novo Nimrod, a língua será novamente unificada. Criaram um sistema de tradução de todas as línguas para que todos ouçam e compreendam o novo Nimrod que está para chegar. Essa aqui é uma coisa interessante.
Trump, ele gosta de Apolo, né? E lá no texto estava falando justamente do texto que fala sobre Apolião, Abaddon e Apolião. A gente vai lá para Apocalipse 9 agora. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Apocalipse 9. Vamos lá. Apocalipse 9. Vamos lá. Apocalipse 9:3, eu vou ler para vocês aqui uma parte, né? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra. Então a gente está vendo aqui que o quinto anjo tocou a trombeta, e uma estrela como caída do céu, ou seja, a estrela que já estava caída, ela abriu o poço do abismo. E desse poço subiu fumaça, subiu os gafanhotos, né? E esses gafanhotos aqui, aí a gente continuando o texto, a gente vai ver que eles tinham um chefe sobre eles. Aí a gente vai lá para agora Apocalipse 9, 11. E tinha, vamos ler o 10, que está falando das caudas dos escorpiões aqui, ó. Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, está falando aqui dos gafanhotos que subiram, que tinham cauda de escorpião. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? E o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. Então, aqui nós estamos falando de algo que nos remete a uma coisa que muitos não conhecem. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou colocar aqui também no card, que fala sobre Nimrod e a imagem da besta, e que liga todos esses acontecimentos que estão aqui na palavra e estão sendo mostrados aqui para nós nessa imagem, com Roma, com Apolo, né, que é Apolion, e liga tudo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou lá para Apocalipse agora no capítulo 17 e eu vou mostrar para vocês algo que é interessante. Apocalipse 17, 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Veja bem, esta besta aqui, ela não é a besta de Apocalipse 13, que lá fala que tem o formato de parece, né, com um leopardo, com pés de urso, boca de leão, tem 10 chifres, 7 cabeças. Aqui também tem 10 chifres, sempre os chifres. Você vê que os chifres, ou seja, os reis, estes reis que darão poder para o anticristo, eles estão colocados em todos os reinos, porque tudo aponta para um único reino. A gente vai aqui para Apocalipse 17 primeiro. Deixa eu ver. 3, eu vou mostrar para vocês como essa besta era diferente. Ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada em uma besta. É uma besta também. Escarlate, vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta besta aqui, ela tem a representação das 7 cabeças, ou dos 7 reinos que dominaram o mundo. De acordo com a Bíblia, nós estamos falando de reinos ligados ao povo de Israel. Nós estamos falando do Egito, da Síria, da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia e do Império Romano, certo? E a 7ª cabeça, que é justamente o anticristo. Então são 7 reinos, porque tem o reino do anticristo. E ela tinha o quê? 10 chifres. Aí a gente volta para o 7 aqui, distirei o mistério, dos 10 chifres. Vamos para o 8. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Então essa besta aqui está para emergir de algum abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E a gente vai para aqui para 17:10. Não, vamos para 17:9. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Lembrando que a Bíblia fala que montes são reinos, não são montes físicos, são reinos, nos quais a mulher está sentada. Ou seja, a mulher está sentada sobre 7 reinos. Ou seja, esta mulher aqui, que eu não vou tocar nesse assunto agora, está ligada a 7 reinos. Eu já falei sobre quem é esta mulher, não vou entrar
nesse detalhe agora, mas ela está sobre os 7 reinos, ou seja, ela está ligada a esses 7 reinos. São também 7 reis, ou seja, são 7 reinos e são 7 reis, dos quais caíram 5. Então, 5 reinos já tinham caído quando João estava vendo aqui essa visão. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Preste atenção. 5 caíram. Então, vamos lá. 5 reinos, 7 reinos que estão ligados a esta mulher, né? Que eu já expliquei em um vídeo, que eu vou ter que falar, né? Que esta mulher, ela é Jerusalém. Não vou explicar detalhes agora, posso colocar o vídeo no card também que falo sobre isso, mas vamos lá. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Então, no período em que João estava vendo isso aqui, já tinham caído 5 reinos que tinham sido ligados a esta mulher, a Jerusalém, ou a Israel, né? Que seria justamente o Egito, a Síria, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia. Então, tinham caído 5. Um existe, o Império Romano, que é o 6º. Então, 5 tinham caído e o Império Romano ainda existia. Os quais ainda receberam... aliás, pulei, né, gente? Peraí. Outro ainda... 5 caíram, um existe, que é o Império Romano, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, a gente está dizendo aqui que vai chegar um reino ainda, ou seja, este reino está falando para nós que é o último reino, o 7º reino, o reino do anticristo, que tem que durar pouco tempo. Então a gente sabe que o reino do anticristo vai durar só 7 anos. Na realidade, o reino do anticristo mesmo, propriamente dito, onde ele vai dominar, ele dura só 3 anos e meio. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Isso aqui é um mistério que muitas pessoas não conseguem entender. A besta que era e não é também é o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Então aqui, destruição, está falando que a besta, ela vem do abismo e caminha para a destruição. Quem subiu do poço do abismo que eu acabei de ler para vocês? Vamos voltar lá para Apocalipse 9. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon e o grego Apolion. E eles subiram da onde? Vamos voltar aqui para trás. E abriu-se o poço do abismo, 9:2. E subiu fumaça do poço do abismo, tal. E aí também subiu da onde? Os gafanhotos, que justamente tinham sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Meu Deus, quem é esse? Esse é a besta que surge do abismo. Este é o 8º rei. Mas quem é esse 8º rei? Quem é essa besta que surge do abismo? Nós sabemos que Satanás, o dragão, a antiga serpente, também está conectado com este 8º rei. Então aqui está falando para nós, no capítulo 17, que tem 7 reis, que o 7º rei é o anticristo. E quem é o 8º rei? O 8º rei é justamente a besta que surge do abismo. E quem é essa besta que surge do abismo? A gente vai lá para Apocalipse 17 e eu vou dizer para vocês quem é essa besta que surge. Aliás, 13, e eu vou dizer para vocês. Então vamos lá. Vamos para Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Essa imagem da besta é aquela que lhe foi dado comunicar... Não. A ferida de morte sobreviveu. Peraí. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a imagem da besta é aquele que mata. E quem é essa imagem da besta? A besta que surge do abismo. A besta que surge do abismo é a imagem da besta. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui no card que fala sobre isso, que vai explicar para aqueles que não têm essa visão. Mas a gente vai lá para Isaías 14 e vocês vão entender como tudo está ligado com essa visão, dessa imagem de Nimrod que vocês estão vendo aí. Como assim? É a imagem de Nimrod. A gente vai para Isaías 14. Só um minutinho, estou chegando lá. E a gente vai ver. Isaías 14. Aqui. Então vamos lá.
Isaías 14:11. Eu não vou ler tudo, vou só juntar alguns versículos para vocês entenderem. Derrubada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Muitos identificam isso daqui como quem está falando de Satanás, mas vamos continuar. Derrubada está a sua cova sobre... na cova a tua soberba. Aqui está falando de alguém que morreu, gente. Satanás não morreu. Satanás foi um anjo que foi tirado do céu e expulso do céu. Mas ele não morreu. Ele é um anjo. Tá? Aqui está falando de alguém que morreu. Vamos entender. Aí vai mostrar que Satanás. Por quê? Porque eu falo que tanto Satanás, o dragão, a antiga serpente, como esse outro que eu falei, que é a besta que surge do abismo, estão conectados. Eu vou falar para vocês por quê. Mas eu vou ler aqui para vocês agora. Aqui fala de Satanás. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Caístes do céu. Então aqui está falando de um e aqui está falando de outro. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então ele foi lançado por terra. Ele não morreu, ele é um anjo. Certo? Ele foi expulso do céu. Aí vamos continuar aqui. Tu que dizias no teu coração. Aqui ainda está falando de Satanás. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então ele falou que ele ia colocar, ele subiria ao céu acima das estrelas. A gente sabe que estrela é a representação de anjos, de Deus. Ele se exaltaria no trono, no monte da congregação. Onde é que está o monte da congregação? O monte da congregação não é o monte santo de Deus? Então aqui está falando de Satanás, quando ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus e comandar as estrelas ou os anjos. Agora no 14, a gente vai ver que já está falando de uma outra pessoa, que estão conectados. Subirei acima das mais altas nuvens, alguém da terra já para o céu, subirei acima das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Gente, quem teve essa visão? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A besta que surge do abismo, né? E quem teve essa visão, gente? Vou continuar lendo, depois eu falo para vocês. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Homem que morreu, não está falando de um anjo aqui, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Opa! Está falando de reis mortos. Mas tu és lançado fora da tua sepultura. Vai subir do poço do abismo. Como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados, a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado por pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. De quem a Bíblia está falando para nós aqui, gente? Quem quis colocar, ser igual ao Altíssimo e subir acima das mais altas nuvens? Quem construiu a Torre de Babel? Quem afrontou a Deus com uma Torre de Babel, dizendo que ia ser igual a Deus, que ia subir acima das nuvens? Não foi Nimrod? Não foi Nimrod, aquele que é considerado, a Bíblia, né, considera ele também como um anti-messias, como um primeiro anti-messias, ou o primeiro anticristo que existiu? Por quê? Porque ele se levantou contra Deus, ele intentou ser maior do que Deus. Então, Satanás foi o primeiro que se rebelou contra Deus e intentou ser maior do que Deus. Por isso que eles estão sendo conectados aqui. Nimrod foi o segundo. E quem fará isso novamente? O anticristo. Mas na realidade o anticristo fará isso novamente junto com Nimrod, ou a besta que surge do abismo, e com Satanás. Os três estarão juntos, ou seja, o sétimo rei e o oitavo rei Nimrod juntamente com Satanás, que é a junção do oitavo rei. Aí você me pergunta, como assim? Nimrod, ele era um híbrido. Ah, mas ele era filho de Cush e Semíramis, né? A Bíblia não fala o nome dela, mas a história diz que era Semíramis, mas fala que ele é filho de Cush. Mas a Bíblia também fala que o Senhor Jesus era filho de José. Mas Nimrod, ele tinha toda a característica de quê? De um híbrido. De alguém que era filho de um anjo caído. A gente sabe que o anticristo também será um híbrido, filho de um anjo caído. Essa é a imitação que a Bíblia fala, né? Que Satanás gosta de imitar, o anticristo também gosta de imitar a Deus. O Senhor Jesus é filho de Deus com uma mulher, certo? Obviamente que
é filho de Deus como a mulher, porque o Espírito Santo fez com que a mulher engravidasse pelo poder do Espírito Santo, aliás, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas a imitação de Satanás, ela já estava sendo treinada lá desde Gênesis. Quando os anjos caídos já coabitavam com as mulheres, tinham híbridos que eram chamados de néfilins ou gigantes. E Nimrod, ele era um homem de alta estatura. E ele tinha poder, como os gigantes tinham, que a Bíblia fala. Eu vou lá para Gênesis 6. Eu até nem anotei isso, mas eu vou para Gênesis 6, porque eu vou mostrar para vocês como Nimrod também era. Quer ver? Aqui, ó. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, ou seja, havia gigantes naquele tempo na terra, quando o Senhor Jesus, Deus derrubou o reino dos homens naquele período, né, com o dilúvio, mas depois também havia naquela época e também depois, ou seja, ninguém parou os gigantes ali. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome da antiguidade, do qual Nimrod foi um deles. Um valente varão de renome da atualidade. Então, tudo está conectado. Por que essa adoração a Apolo, Apolion, Abaddon, que é o rei do poço do abismo? Por que essa visão de ressurgir Nimrod? Vocês veem que tudo que foi, torna a ser. Nimrod foi um híbrido que morreu, mas será trazido de volta do poço do abismo. Isso nos remete também a essa história de Fênix, essa coisa de ressurgir, essa coisa de múmia do Egito Antigo. Gente, tudo está conectado, tudo nos mostra o propósito daquilo que o diabo tem, ou Satanás, o dragão, a antiga serpente, para destruir com o reino do anticristo as pessoas. Vamos continuar para a gente entender aqui. Como sempre tenho dito aqui, esse é o mesmo período do Egito e da Suméria. Estavam florescendo, isto é, remete a Nimrod, Osíris e Mênis. Por quê? Porque estudos apontam que Nimrod, Osíris e Mênis, eles têm uma ligação de ser a mesma pessoa. Por que são a mesma pessoa por causa da mesma história? Não, porque eles estão conectados, né, na mesma função. Quer ver? Elon, ocultista do Mago Negro. O X é o símbolo de Osíris, ressuscitado, outros deuses do panteão egípcio. Ressuscitando outros deuses do panteão egípcio. Então vamos lá. Ressuscitando múmias. Olha lá. Mênis é frequentemente colocado em conexão simbólica com Osíris, o deus da morte e da ressurreição. Ressurreição, o deus que volta à vida, ou sai do poço do abismo. Ocultismo. Osíris representa ciclos de destruição e renascimento, o Deus da destruição, aquele, como a Bíblia fala, que eu li para vocês agora em Apocalipse 17, que caminha para a destruição. Era e não é e vai tornar a ser. Não foi isso que Nimrod, ele era um rei, deixou de ser e volta a ser, e faz parte dos 7. Gente, a Bíblia ela é toda perfeita. Vamos lá. E renascimento. Mênis como uma figura-chave que simboliza o início de um sistema de controle global fundamentado à religião, à magia e à política. Vamos continuar. Espero que vocês estejam entendendo, estejam comigo. Vamos lá. Mênfis era uma cidade do Antigo Egito, localizada às margens do rio Nilo, a cerca de 19 quilômetros ao sul de Cairo. Atualmente, as ruínas de Mênfis estão próximas à cidade de Helwa. Mênfis foi a primeira capital do Egito, lembrando que o primeiro reino, que é citado como o primeiro reino bíblico, é o Egito, né? Fundada por Mênfis, o primeiro faraó do país, por volta de 3100 a.C. Foi um importante centro político e religioso e lugar de veneração do deus Ptah. Mênfis foi abandonada em 641 e os seus restos foram utilizados na construção do Cairo. Atualmente é considerado um museu a céu aberto, com dezenas de relíquias do país. Mênfis também é o nome de uma cidade a sudoeste do Tennessee, nos Estados Unidos. É interessante eu falar essa colocação aqui. Mênfis é uma cidade nos Estados Unidos onde o Elon Musk tem um galpão e está construindo o maior computador de inteligência artificial do mundo, justamente em Mênfis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Vocês acham que tem alguma conexão com isso, gente? Ele construindo a inteligência artificial
que será justamente o que vai alimentar, né, a imagem da besta. Peraí, gente, sumiu um negócio aqui. Gente, aqui achei. Pronto. Tudo sempre tem uma ligação. Vamos lá. Vamos continuar. Osíris foi uma das divindades de maior importância para a religiosidade dos egípcios na antiguidade. Ficou conhecido como um deus dos mortos e da vida após a morte. Você vê que tudo está conectado. Osíris e Ísis, dois dos deuses mais importantes da religiosidade egípcia da antiguidade. Vocês lembram que eu li a respeito de Ísis agora há pouco, dizendo que Ísis é a filha de quem? De quem? De Saturno. Saturno, que representa um deus romano, que representa o deus Apolo. Interessante, né? Aqui, é interessante a gente ver isso aqui, ó. Elon Musk mostra que sua conta foi verificada desde 3000 a.C., sugerindo no Egito Antigo. Aqui, ó. Verificação 3000 a.C. Só Jesus, né, gente? Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mãe, né? A gente vai falar sobre a família de Musk, mas a gente vai mostrar algumas coisas sobre a mãe dele aqui, gente. Olha só. A mãe do ser híbrido, conhecido como Elon Musk, será que ela curte uma feitiçaria? Olha o estilo da pessoa. Ela é uma mulher que lida com esse tipo de coisa oculta e vai ter um filho como? Que serve a Deus? Estranho, né? Olha aqui, ó. O transhumanismo, a mistura do homem com máquina, barro com ferro, tão promovido por seu filho. Vamos continuar. A ilusão Baphomet e a Kundalini do lado negro. Antes de eu entrar nesse assunto aqui, que também é bem importante, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês me verem um pouquinho, né? De vez em quando é bom. Eu quero falar para vocês uma coisa. A respeito ali que eu estava lendo agora para vocês sobre o transhumanismo, né? O barro com o ferro, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre isso, que são justamente os pés da estátua. A gente sabe que o Império Romano, ele era justamente o ferro, né? Está ali nas pernas de ferro e está nos dentes de ferro da besta. Quando Daniel vê os animais que também representam os 4 reinos antes do reino do anticristo. E a gente sabe que a conexão do barro com o ferro significa a mistura do homem, barro, certo? Com as máquinas, ferro. Ou o transhumanismo, ou justamente a conexão da IA, da tecnologia, dessa tecnologia dos caídos com os homens, ou seja, vai fazer com que exista uma conexão, um transhumanismo. As pessoas vão ser ligadas ao sistema operacional ou às máquinas no sentido de serem ligadas à inteligência artificial e ao reino do anticristo. Então, eles estão projetando justamente ligar os homens às máquinas, o transhumanismo. Mas também, como eu falei para vocês, representa essa junção do reino de Roma, do Império Romano ressurgido, com o reino, o último reino de poder dos homens na terra. O último, que será o reino do anticristo. Porque quando o reino do anticristo terminar e todo o reino do anticristo for destruído, começa o reino milenar, o reino do Senhor Jesus. Acaba o domínio e o reinado do homem da terra. Então, o último reino, a mistura do barro, do homem com o ferro. Ou seja, Roma ressurgida, o Império Romano ressurgido, de onde vem os chifres, de onde vem o chifre pequeno, que é o anticristo, também é essa mistura de barro com ferro. Agora vamos continuar. Eu vou voltar aqui para a imagem de novo, para vocês, e a gente vai continuar. Bom, vamos lá. A gente vai falar mais um pouquinho sobre todo esse projeto, né? Que a gente está vendo aí, cumprindo a palavra, cumprindo as profecias. Então, vamos lá. Nikola Tesla morre e a única pessoa que, com permissão para acessar seu cofre, é aquele que contém todas as suas invenções mais secretas, é John G. Trump. Interessante, né? Já tinha um Trump lá também. Um brilhante cientista da MIT e tio de Donald Trump, que convenientemente diz nada para ver aqui, enquanto o governo silenciosamente empacota o trabalho da vida de Tesla. Ou seja, ele teve acesso aos trabalhos de Tesla quando ele morreu, mas disse que não tinha nada para ver lá. Interessante, né? Em 1958, um episódio do
ataque Dom apresenta um vigarista chamado Walter Trump vendendo às pessoas uma parede mágica para salvá-los do fim do mundo. Vamos continuar. Na década de 1890, Ergeson Luke Wood escreve sobre Byron Trump, um garoto do Castelo Trump que vive aventuras selvagens com um guia chamado Dom, e então escreve O Último Presidente, onde o caos irrompe na América após a eleição de um estranho. Então a gente está vendo aqui o nome de Byron Trump. Vamos segurar esse nome, que a gente sabe que é o nome do filho do Donald Trump, que lá para frente eu vou falar mais algumas coisinhas também. Vamos continuar. Avançando para 1953, o Wernher von Braun, o pai da ciência de foguetes, publica um livro sobre humanos colonizando Marte, liderados por um cara literalmente chamado Elon. Eu já falei disso até no vídeo, gente. O livro de 1953 falando de uma pessoa que queria colonizar Marte, cujo nome era Elon. Interessante, né? É como se tudo que já estivesse planejado, os próprios personagens já estivessem todos listados desde o passado, né? E hoje temos Elon Musk, que dirige a Tesla, que leva o nome de Nikola Tesla, e está obcecado em nos levar a Marte. E não está apenas trabalhando com Trump, mas literalmente o elegeu. Ou seja, será que realmente as coisas que Tesla inventou, realmente não existia nada lá para se observar? Ou tomaram tudo e esconderam? Né? É algo a se pensar, né? Vamos continuar. Tecnocracia. O North American TechNet é uma proposta que visa transformar a América do Norte em uma sociedade tecnocrata. Este plano propõe avançar os abundantes depósitos minerais e a energia hidrelétrica do Canadá e da Groenlândia para complementar as capacidades. Vamos dar uma olhadinha, gente, aqui nesse mapa. Só um minutinho. Opa, não entendi mais. Eu quero só que vocês vejam aqui, peraí. Eu não consigo aumentar, gente, abaixar, mas peraí, ó. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, aqui vem a América do Norte e até um pouquinho aqui da América do Sul, aqui, ó, sobre o Brasil. Vocês conhecem alguma coisa assim parecida com isso agora, nesses últimos dias? Vamos continuar. Indústrias e agrícolas dos Estados Unidos. O termo TechNet foi introduzido pela primeira vez pela Technocracy Incorporation no início da década de 1930 para descrever a área governada por uma sociedade tecnocrática que opera usando contabilidade e energia termodinâmica, especificamente créditos de carbono, ao invés de um sistema monetário tradicional dentro dessa estrutura. Todos os recursos e indústrias da região seriam utilizados para fornecer aos cidadãos um suprimento abundante de bens e serviços, tudo dentro de um contexto ecológico sustentável, sob a iniciativa conhecida como contabilidade de energia. Não haveria políticos, empresários, dinheiro ou desigualdade de renda. Essas eram todas as características do que a tecnocracia chamada de sistema de preços, e ele teria que acabar. Também não haveria países chamados Canadá ou Estados Unidos, apenas uma massa de terra continental gigantesca chamada TechNet. Uma técnico-utopia administrada por engenheiros e outros especialistas em suas áreas. No TechNet, todos seriam bem alojados, alimentados, todas as necessidades materiais seriam atendidas e quer você tivesse um emprego ou não. Interessante, né? Joshua Handeman foi um líder da Technocracia Incorporation no Canadá em 1936 a 1941, mas acabou se desiludindo com a organização e com o país e fez as malas com a sua jovem família para começar uma nova vida na África do Sul. Aí, em junho de 1971, a filha de Haldeman Moev deu à luz a seu primeiro neto, Elon Musk. Então, quem foi o primeiro tecnocrata que morava no Canadá e que começou todo esse contexto lá, ó, em 1936?
o vô de Elon Musk. Você vê que nada está acontecendo por acaso e de repente ele entra no poder junto, ajuda a eleger, né, Donald Trump, e eles estão justamente ressuscitando esta mesma visão de colocar tudo, não mais Estados Unidos, Canadá, mas tudo já como se fosse um novo continente, um novo bloco, né, de continente. Aqui a gente tem uma imagem interessante, que é uma imagem antiga, que divide já o planeta Terra e os países em blocos, ó, bloco 1, 2, 3, tá tudo aqui dividido em blocos. E interessante que o bloco aqui, ó, 1, que é justamente o bloco onde está o nosso presidente, nosso não, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Canadá, a Groenlândia, tudo aqui da tecnocracia, tá aqui, ó, justamente aqui colocado. Só para o caso de você não saber, o Clube de Roma designou 10 reinos para o futuro. A ONU já aceitou isso há 40 anos. Olhe para a região 1 no mapa. No entanto, a região 1 foi atualizada para incluir o México e a América Latina, Canal do Panamá e o Canal do Panamá. Alguém duvida de mais alguma coisa? Então vamos lá. A gente vai mudar um pouquinho agora de personagem. Então a gente viu o primeiro que está fazendo parte do reino de governo do Donald Trump, que é o Elon Musk, né? Agora a gente vai continuar aqui vendo alguns, mas que aquele que foi ungido e salvo por Deus, né? O Deus criador dos céus e da terra, está colocando do lado dele para governar, né? A gente está vendo. Ó. Bill Gates teve um encontro de 3 horas com Trump para discutir saúde pública. Vou ver aqui, subir um pouquinho. Ai, gente, eu sempre erro aqui. Subi demais. Ih! Aqui. Em entrevista ao Wall Street Journal, o empresário disse que o encontro foi intrigante e envolveu assuntos relacionados ao trabalho filantrópico e à Fundação Gates, como os esforços para desenvolver a cura para o HIV e erradicar o poliomielite. Então, eles estão de novo, né, falando sobre a saúde, né? É interessante a gente ver isso aqui. De novo falando sobre a saúde pública. E ele foi falar isso com Trump, né? Quem? Bill Gates. Então, vamos lá. E é importante a gente falar também, ó, vou ler para vocês aqui, ó, Bill Gates, milionário cofundador da Microsoft, reuniu-se recentemente com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir desafios de saúde pública e outros assuntos em um jantar que durou 3 horas. Em entrevista ao Wall Street Journal, o empresário disse que o encontro foi intrigante e envolveu assuntos relacionados ao trabalho filantrópico, a Fundação Gates, como os esforços para desenvolver uma cura para o HIV e erradicar a poliomielite, né? Nos dias da doença 19, ele acelerou a inovação das picadelas e disse Gates. Então eu estava perguntando se talvez o mesmo tipo de coisa pudesse ser feita nesse caso. E ambos ficamos, eu acredito, bastante animados com isso. Interessante, né? Então a gente vê aqui um posicionamento interessante. Duas pessoas que eu vejo, isso é o meu ver, eu vou falar para vocês a minha visão, que estão dentro também da Bíblia, no sentido de duas personalidades que fazem parte do governo. Aliás, o Bill Gates não faz parte do governo, né, mas está sendo também trazido para perto ali na conversa sobre saúde pública. E o Elon Musk faz parte do governo. A gente acha algumas coisas bem interessantes aqui em Apocalipse 13, que também nos remete a analisar, né, esses dois. Eu vou falar para vocês aquilo que eu já falei em alguns vídeos e que eu entendo, né? Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 13. Eu vou falar de 1. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então a gente está falando aqui do anticristo, que foi ferido a espada, e que vão fazer uma imagem dele. E que, com certeza, a tecnologia, este aqui que faz até fogo descer do céu, está metido nisso, né? E eu, na minha visão, eu vejo que aqui isso se encaixa assim profundamente, que o falso profeta, para mim, é o Elon Musk. Por quê? Porque ele está totalmente ligado à inteligência artificial,
à tecnologia, a todo o contexto daquilo que eu mostrei para vocês. Ele também é um chifre. Ah, mas ele vai ser rei? Não. A Bíblia fala aqui que a besta que emerge da terra, ó, vi ainda 13:11. Outra besta emergiu da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então tem 2 chifres aqui, que pareciam cordeiros, mas falavam como dragão. Então essa besta, ela também tinha 2 chifres. Se chifres, no reino do anticristo político, são 10 reis, né? Aqui neste reino também são 2 líderes. 2 líderes que estarão encabeçando o funcionamento deste reino. Se a gente já viu que a imagem da besta, que vai receber fôlego, ela vai ter uma imagem ou algo saindo do poço do abismo, a besta que surge do abismo, e que vai ser dado a ela fôlego, na realidade vai se fazer ela estar numa forma corpórea. Aí a gente pode aqui analisar se eles vão trazer de volta a uma múmia. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, é interessante mostrar que eles acharam, né, uma múmia do suposto Nimrod, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, ou se vai ser algo somente tecnológico, que eles vão usar para trazer este fôlego, ou esta imagem da besta do poço do abismo, para dentro desta forma corpórea, e que vai fazer com que ele tenha fôlego, ou suposta vida, porque vida quem dá é Deus, né? Essa imagem da besta. Então eu vejo que, ligado a este reino de tecnologia, de inteligência artificial, está o primeiro chifre, que eu entendo que, além de ser o primeiro chifre, ele é o falso profeta. E tem o segundo chifre, que para mim está muito conectado com esse tio Bill que nós falamos agora. Por quê? Porque é a segunda parte do consenso da formação deste reino lá. Que vamos ler aqui agora o 13:16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os ricos e os escravos, faz com que seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então a gente vê que a marca, ela é colocada em 2 estágios. E eu já falei muito sobre isso em vídeos, né? Que justamente nos remete ao quê? A marca sendo colocada nas pessoas em 2 estágios. Primeiro, uma preparação, que vem com os experimentos de mRNA, nanotecnologia, que criam dentro dos corpos humanos uma forma de sistema operacional. Isso não significa que as pessoas que fizeram parte disso ou tomaram isso estão já marcadas, mas isso é uma preparação dos corpos para isso. E a segunda parte, ou o segundo estágio, que justamente vai ser a marca propriamente dita, ou o fechamento desta marca, que está ligada ao quê, gente? À saúde. Não é isso que tem sido falado? Uma tatuagem quântica que vai estar sendo ligada, eu estou dando um exemplo daquilo que está sendo mostrado. Vai ser uma tecnologia que vai carregar uma numeração, uma codificação, que quando colocada nos corpos humanos, vão ser conectados com aquilo que está sendo já projetado dentro dos corpos humanos e vão formar esta marca, que vai ligar o homem à máquina, ou o transhumanismo, ou a inteligência da besta, uma inteligência artificial, que vai ser justamente este reino de tecnologia, este reino de adoração. E essa pessoa que está por detrás disso, que a gente sabe que também é um homem de tecnologia, né? E que já falou sobre patentes, sobre juntar experimentos com dinheiro, com várias coisas. Quem não, senão este tio Bill aqui que nós estamos vendo? Então, para mim, esses 2 personagens fazem parte, sim, deste contexto. Mas vamos lá. Tio Bill elogia impacto de Elon Musk no governo Trump. Então, vocês veem que eles estão tudo ali bonitinhos, né? Olha lá. Gates, cofundador da Microsoft, diz que a influência de Musk no governo de Trump pode gerar resultados positivos. Interessante, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho daquilo que eu falei a respeito do tio Bill. Lembrando que a patente da Microsoft, cujo número é WO 2020060606, A1 é real. Ela diz: a atividade do corpo humano associada a uma tarefa fornecida a um usuário pode ser usada por um processo de mineração de um sistema de criptomoedas. Um servidor pode fornecer uma tarefa a um dispositivo e um usuário que é comunicativamente acoplado ao servidor. O sensor comunicativamente acoplado a um compreendido é compreendido no dispositivo do usuário e pode detectar atividades corporal do usuário,
Dados de atividade corporal podem ser gerados com base nas atividades corporais detectadas no usuário no sistema de criptomoedas comunicativamente acoplado ao dispositivo do usuário. Pode verificar se os dados de atividade corporal satisfazem uma ou mais condições definidas pelo sistema de criptomoedas e conceder criptomoedas aos usuários cujos dados de atividades corporais são verificados. Então a gente vê uma junção aqui já da saúde pública, né? Não posso falar sobre isso muito, gente, mas vocês já entenderam, né? O que eu estou falando. Sobre a marca e sobre coisas que eu já falei várias vezes e que eu não posso entrar muito em detalhes. Então vamos lá. Larry Ellison disse que o projeto Stargate construirá o maior computador já construído, o que permitirá que a IA crie experimentos contra o câncer, medicina personalizada e prevenção de pandemias. Stargate era um programa de indivíduos alvos, era um programa da Guerra Fria para descobrir a comunicação mente a mente, controle mental. Hoje Trump e a Tech investem $500 bilhões na rede de IA que é capaz de fazer isso. Então vocês veem que é aquilo que eu estou falando para vocês. Se não faz sentido eu falar sobre o falso profeta e sobre o outro chifre, 2 chifres, o falso profeta, aquele que traz todo um projeto de tecnologia ou de IA, ou do reino da besta, que é o reino de adoração de tecnologia. Quem será adorado neste reino? A imagem da besta, ou a besta que surge do abismo, certo? Ou Abaddon ou Apolion, ou esse híbrido, né? Que na realidade também a gente pode ter o nome de Nimrod, né? E isso é muito interessante. Então vamos lá. E os dois estão ligados justamente nesses projetos. Vamos lá. Vamos ver mais uma pessoa aqui que está fazendo parte do reino de governo do Trump. O bilionário Scott Bassett, que já trabalhou para George Soros, é a escolha de Trump para secretário de Tesouro. Quem ele é? Só trabalhou para o George Soros, né? Vamos lá. Trump pede que seja reinstalada a estátua do general confederado Albert Pike. O monumento foi derrubado e incendiado por manifestantes antirracismo no último dia 19 de junho, quando foi comemorado o Genet. Vamos ver quem foi esse Albert Pike? Então vamos, eu já falei sobre ele também. Quem foi Albert Pike? Acredito que, fora dos círculos esotéricos, pouco sabe quem foi Albert Pike. Nome ligado à Rosa Cruz e à nova ordem mundial, Albert Pike foi um dos gigantes da maçonaria. Ele teria previsto em uma carta as 2 guerras mundiais, como se fosse um plano estratégico traçado para levar o mundo após uma 3ª guerra mundial e uma fé única. E interessante falar, né, que as 3 cartas, que a carta falando sobre as 2 primeiras guerras mundiais, que era um projeto, ela se cumpriu exatamente da mesma forma. E a 3ª está se cumprindo também da mesma forma. Eu falei sobre isso também em alguns vídeos já. E ele ficou incomodado que a estátua do homem não estava mais lá, né? No poder. Então, eu vou voltar mais uma vez aqui para vocês, né? Só um minutinho. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu estou falando, entendeu? Esse vídeo está ficando bem longo, né, gente? Mas eu preciso mostrar para vocês todo o contexto daquilo que está aqui colocado. Eu tenho mais algumas coisinhas para mostrar para vocês. Mas eu... Ai, meu Deus, é tanta coisa, né, que eu vou deixar. Eu tenho mais uma parte desse vídeo para falar, mas eu acho que eu vou deixar essa outra parte para gravar um outro vídeo, que vai ser a 2ª parte desse vídeo, porque ele está ficando muito grande, ele já está com 1h30, 1h33, e eu vou deixar. Eu tenho mais informações que complementam essas informações que eu estou dando para vocês, que vão fazer vocês entenderem, né? Tudo que está acontecendo nesses dias, que está cumprindo as profecias e que está se encaixando com a palavra de Deus. Espero que vocês que estão comigo agora também assistam a 2ª parte. Será tão importante quanto esta primeira, e uma vai conectar a outra a todos os acontecimentos e fazer vocês entenderem tudo aquilo que está acontecendo nesses últimos dias, tá bom? Então agora eu me despeço de vocês, eu agradeço a todos vocês por estarem comigo até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Opa, vamos lá. Pronto.